Olá, meus queridos alunos do nono ano. Nós vamos entrar agora na unidade 2 de História, né? A chamada Era Vargas. Esta unidade, ela é continuação da política brasileira lá no final da República Velha. Na unidade 1, vocês estudaram sobre a República Velha, né? Onde predominou a República Oligárquica, também chamada de República do Café com Leite. Então, nós vamos continuar, dar sequência na política brasileira a partir dessa fase, né? Então, olha só, estudamos no primeiro caderno a situação política e econômica do Brasil nas primeiras décadas do século XX. Então, olha só, pessoal. Então, em face disso, né, nós podemos compreender que a elite cafeeira brasileira dominava a economia e a política do Brasil nesse período, adotando políticas governamentais que colaboravam para a manutenção dessa ordem. Então, qual que era o efeito disso? Né? Então, vocês sabem que essa questão da elite cafeeira coordenar a política brasileira, né? Dominar a política brasileira, ora um presidente de São Paulo, em um mandato um presidente de São Paulo, em outro mandato um presidente de Minas. E assim foi essa hegemonia aí entre paulistas e mineiros, né? E o resultado disso, desse domínio da elite cafeeira, foi a hegemonia entre paulistas e mineiros dentro da política nacional brasileira, né? Essa prática ficou conhecida como política do café com leite. Então vamos ver como que isso mudou, o que aconteceu para que esse cenário político ocorresse uma mudança aí nesse cenário político. Então, pessoal, vocês estudaram recentemente, né, na unidade 4 de História aí, sobre a crise de 1929, né, aquela chamada de Grande Depressão, que aconteceu nos Estados Unidos, que muitas indústrias fecharam, milhares de pessoas ficaram desempregadas e depois disso, né, o presidente Franklin Roosevelt, ele tirou os Estados Unidos da crise e permaneceu no cargo até no ano de 1933 até o ano de 1945. Então, olha só, em plena crise, né, de 1929, a economia do Brasil também foi abalada. Então, a crise de 1929, ela não abalou somente os Estados Unidos, ela abalou vários países do mundo. Foi uma crise quase que mundial, porque a maioria dos países dependiam da grande potência que são os Estados Unidos. Então, olha só. O preço do café no cenário internacional caiu em decorrência, né, da crise de 1929. E isso ocasionou a falência de milhares de cafeicultores em todo o país. E esta crise política, ela não afetou só os políticos, ela afetou pessoas, essa crise econômica, né? Ela não afetou só os políticos, ela afetou também pessoas comuns da sociedade. Então, nós temos aqui, na primeira página dessa unidade, o relato, né? O depoimento de uma professora chamada Dona Brits. Olha só, o que ela escreve no relato, né? Aí veio a crise do café em 1929. Eu me lembro claramente, trabalhava na fábrica. Quando voltei da escola de tarde, senti como se tivesse caído sobre a cidade uma desgraça. Estava tudo parado. Havia um jornal que ficava na esquina do viaduto da rua Líbero Badaró, onde é hoje o Matarazzo. Todo mundo olhava para ali. Tinha havido um debacle na Bolsa de Nova York, mas que custou chegar aqui no Brasil. Depois é que eu soube.
Nós só recebemos a notícia em 29 de outubro. Daí veio uma crise tremenda. Faltava trabalho, quem vivia de propriedades alugadas se desalugaram e começaram a viver nas ruas, né? Baixaram os aluguéis das casas, ficou tudo ruim, tudo muito ruim. O pior foi a dificuldade de emprego. Continuou a crise e o pessoal não tinha dinheiro nem para pagar os professores. Então, pessoal, é uma crise de âmbito internacional que abalou, né, uma crise que aconteceu nos Estados Unidos e que abalou o mundo inteiro. A crise de 1929, ela abalou tanto a política brasileira, que contribuiu até mesmo para o fim da política do café com leite. Então, de certa forma, né, essa crise, ela quebrou a hegemonia da política do café com leite aqui no Brasil. Então, ela foi satisfatória de certa forma, né? Porque ou estavam no governo um presidente de São Paulo ou um presidente dos Estados Unidos. E aí, com isso, vieram as insatisfações, né? Depois da crise, vieram as insatisfações dos estados como Rio Grande do Sul e a Paraíba. E entre outros, com a falta de participação na política nacional e de incentivo à industrialização. O principal fato, né, a derrocada daquela política, no entanto, foi que Washington Luiz, o então presidente do Brasil, né, no ano de 1929, ele era presidente pelo estado de São Paulo. Então, ou seja, de acordo com a República do Café, com a política do café com leite, no governo estava um presidente de São Paulo. E, de acordo ainda com a República, o próximo presidente teria que ser mineiro. E aí, o Washington Luiz, ele resolveu lançar outro paulista, né, como candidato presidencial aí no finalzinho do ano de 1929. E esse candidato se chamava Júlio Prestes. No lugar de Júlio Prestes, ele deveria ter lançado o Antônio Carlos, né, que era um candidato mineiro. Então, o Washington Luiz contrariou o acordo entre São Paulo e Minas Gerais. Ele fez com que esse acordo foi quebrado. Por quê? O Washington Luiz, paulista, chegou a época das eleições, ele vai lá e, ao invés dele lançar um mineiro, ele lança um paulista também. E isso gerou uma revolta muito grande, né? Não sabe-se ao certo os motivos que levaram Washington Luiz a apoiar a candidatura de Júlio Prestes, né? Desses motivos, e em resposta ao Washington Luiz, os estados insatisfeitos, entre esses estados estavam principalmente Minas Gerais, obviamente, né? A Paraíba e o Rio Grande do Sul. Como candidato a presidente, eles lançaram, né, aí dentro desses estados, eles se juntaram, na verdade, e decidiram não apoiar a candidatura de Júlio Prestes. E aí, juntos, esses três estados aí, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e a Paraíba, eles formaram um grupo, uma chapa, né, um grupo político chamado de Aliança Liberal. Então, a Aliança Liberal, ela foi uma chapa formada entre esses estados para lançar a candidatura de um novo nome no cenário político brasileiro. Então, eles queriam um novo nome. E aí, essa chapa da Aliança Liberal, né, para fazer frente com Júlio Prestes, eles lançaram quem? O gaúcho Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas até então, né, era presidente do estado do Rio Grande do Sul. E como vice-presidente, né, como candidato a vice, João Pessoa, que era presidente do estado da Paraíba. Então, essa chapa, essa aliança Aliança Liberal, que fazia
oposição, né, ao candidato de Washington Luiz, que era Júlio Prestes, essa aliança liberal, ela tinha a participação de outros, ela tinha outros apoiadores, né, como tenentes, os membros das classes média e urbana, e também de alguns que faziam parte também da República Oligárquica. E todos eles estavam insatisfeitos com a política do café com leite. Então, pessoal, a aliança, né, essa aliança liberal, ela propunha anistia aos tenentes que participaram dos levantes de 1922 e 1924, né? Levante, de acordo com a atividade que vocês fizeram aí na quarta-feira, um levante pode ser chamado de rebelião, de insurreição, de motim, ou seja, um tipo de manifestação. Então, esses tenentes, eles queriam que essa aliança, né, ela propunha anistia aos tenentes, ou seja, ela propunha o perdão a esses tenentes que participaram aí desses levantes dos anos de 1922 e 1924. E esse movimento aí, ele ocorreu lá na República Velha, ele ficou conhecido como tenentismo, né? Vocês estudaram sobre esse movimento da República Velha, na unidade, aliás, no caderno 1. Então, o tenentismo, ele foi um movimento, né, político-militar realizado especialmente por tenentes. Então, eles promoveram uma série de rebeliões durante a década de 20. E essa aliança liberal, ela propunha o perdão para esses tenentes que fizeram parte desse tenentismo, desse tipo de movimento, né? Então, como associação, aliás, como adoção, além dessa anistia, né, que eles queriam para esses tenentes, eles também propunham, né, a adoção do voto secreto. E outra coisa, a criação de leis trabalhistas e incentivos para a indústria e o comércio. Eram essas a proposta da Aliança Liberal, da chapa da Aliança Liberal, tendo Getúlio Vargas como candidato a presidente e João Pessoa como candidato a vice-presidente. Então, essas eram as propostas da Aliança Liberal, né? Anistia aos tenentes, adoção do voto secreto e a criação de leis trabalhistas, trazendo incentivos aí para a indústria e para o comércio. Vamos falar agora sobre o Levante de 1930. O que foi o Levante de 1930? Levante, como eu já falei, né? Ele pode ser chamado de rebelião, insurreição ou motim. O Levante de 1930 foi que no dia 1º de março de 1930, né? As eleições, elas ocorreram como previsto, como estava previsto, mas o resultado não foi o que eles esperavam. E aí o que acontece? De um lado estava Júlio Prestes, que era o candidato de Washington Luiz, do outro lado Getúlio Vargas. Júlio Prestes, ele venceu as eleições, né, com mais de 1 milhão de votos. E, no entanto, Getúlio Vargas, ele recebeu apenas 700 mil votos. E aí, o que acontece? Como surgiu uma desconfiança aí, né, no resultado dessas eleições, os apoiadores da Aliança Liberal, eles solicitaram, né, a Comissão Verificadora dos Poderes. O que era a Comissão Verificadora dos Poderes? Gente, esses termos, eles estão todos aí no glossário que fica no lado da página da apostila, né? Aí na página 421. Olha só. Essa comissão era um instrumento de poder vinculado ao Congresso Nacional e tinha como objetivo fiscalizar o resultado das eleições. Essa era a obrigação, né? Essa era a função da comissão organizadora, da Comissão Verificadora dos Poderes. E aí, eles fizeram uma auditoria nas eleições, né? Para verificar se realmente tinha ocorrido uma fraude nas eleições de 1930.
Aliás, no finalzinho de 1900, aliás, no início mesmo, né, de 1930. Então, pessoal, eles, mesmo assim, havendo fortes indícios de fraudes, essa auditoria reconheceu aí Júlio Prestes como presidente. E aqueles estados, né, que compunham a Aliança Liberal, eles ficaram muito insatisfeitos e eles decidiram tomar um caminho mais radical para impor uma mudança para impor uma mudança que essa mudança traria um benefício muito grande na estrutura política brasileira. Então eles queriam insistir nessa mudança aí. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a formar um levante contra o governo federal, né? Começaram a formar essa rebelião aí. E aí, isso aconteceu, esse movimento, né? Esse levante, ele estava programado, ele estava planejado para que ocorresse, né? No dia 26 de julho de 1930. Só que aí, o que acontece? Nesse mesmo dia, João Pessoa, que era o candidato a vice do lado de Getúlio Vargas, João Pessoa foi assassinado, né? Ele foi assassinado pelo jornalista João Dantas por motivos pessoais e políticos. Então, o assassinato de João Pessoa, ele está ligado, né? Ele está ligado a questões políticas, só que não questões políticas dentro da candidatura dele ao governo, ao vice-presidente, ao governo brasileiro. Então, essas questões políticas, elas estão associadas com o estado da Paraíba, né? Então, questões políticas que ele deixou lá na Paraíba. E aí, esse jornalista, né, João Dantas, por esses motivos, ele assassinou aí o João Pessoa. Então, pessoal, a morte do João Pessoa provocou ainda mais o aumento dessas manifestações, né, essas manifestações em prol da Aliança Liberal, a favor da Aliança Liberal. Então, porém, somente no dia 3 de outubro, o levante contra o presidente Washington Luiz ganhou as ruas, primeiro em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, e depois em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ou seja, os dois estados que estavam se sentindo aí prejudicados com o resultado dessas eleições, né? Algumas semanas depois, a manifestação tomou as ruas de algumas cidades do Nordeste e do Rio de Janeiro, que até então, na época, né, era a capital do país. Após a ocupação de várias unidades militares pelo país e em razão da forte pressão popular contra Washington Luiz, no dia 24 de outubro de 1930, ele foi obrigado a renunciar. Uma junta provisória composta dos generais Tasso Fragoso e Mena Barreto e do almirante Isaías de Noronha passou a governar o Brasil. Então, em 3 de novembro de 1930, apoiado por setores populares, né, e pela maioria dos participantes do movimento, Getúlio Vargas tornou-se aí o presidente do Brasil. Então, pessoal, tem um quadro aí que está falando sobre dois termos, né? Sobre o termo revolução e o termo golpe. Olha só, vocês fizeram aí uma atividade da aula de quarta-feira ligada a esses termos, né? Então, você sabe porque alguns usam o termo golpe e outros usam o termo revolução para a tomada do poder de Vargas, né? Aliás, por Vargas em 1930. Então, são dois termos aí que eles utilizam para essa tomada de poder, revolução e golpe. Alguns historiadores preferem usar o termo revolução, pois compreendem que a chegada de Getúlio Vargas ao poder foi um divisor de águas na história do país.
Então, eles consideram que a partir desse momento o Brasil passou a contar com um projeto de modernização que levava em questão, né, a industrialização do país e o estabelecimento de regras para as relações de trabalho. Já outros historiadores, né, eles utilizam o termo golpe, pois defendem a ideia de que havia um crescimento da influência do movimento operário no Brasil, em que, em algum momento, esse movimento chegaria ao poder. Assim, Getúlio Vargas teria promovido uma contra-revolução, sufocando essa influência e impedindo o avanço da Revolução Operária. Então, até hoje fica essa incógnita, né, sobre a chegada de Vargas ao poder no ano de 1930. Os historiadores, alguns defendem que foi uma revolução, outros defendem que foi um golpe de Estado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o governo provisório. Então, olha só, ao assumir o governo provisório, né, quando Vargas aí, ele tornou-se o presidente do Brasil no dia 3 de novembro aí de 1930, né? Então, ao assumir esse governo, ele impôs uma série de medidas centralizadoras. Entre essas medidas estão, pode marcar essas medidas aí, pessoal, na página 423, lá no primeiro parágrafo, tá? Entre essas medidas que Vargas tomou, a primeira coisa que ele fez foi dissolver o Congresso Nacional. E ele substituiu os presidentes por interventores. Os governadores do estado, na época, eram chamados de presidente. Por exemplo, o presidente do estado de Minas Gerais, o presidente do estado do Rio Grande do Sul, né? O presidente do estado da Paraíba. Então, eles eram chamados de presidentes. Então, ele substituiu os termos, né? Então, no lugar de presidentes, eles passaram a ser chamados de interventores. Então, os interventores, eles eram pessoas da confiança de Getúlio Vargas para liderar os estados do Brasil. E aí, em 1930, né, foi criado um Ministério aí dos Negócios na Educação, dos Negócios da Educação e da Saúde Pública, que subordinava os sistemas de educação e os assuntos da saúde pública ao Distrito Federal e ao Ministério do Trabalho. Além disso, outras medidas, né, também tomadas por Vargas, foi que essas medidas, elas fizeram crescer 125% em 10 anos de governo Vargas aí, né? A indústria cresceu 125%, contra 20% de aumento da agricultura. Então, Vargas, ele também aumentou os impostos, principalmente impostos sobre os produtos importados. Estabeleceu critérios também para a organização sindical, além de se atrelar, né, ao Sindicato do Estado por meio de uma lei de sindicalização. O que é a lei de sindicalização? Ela determinava a criação de um sindicato por categoria. E essa lei aí, né, ela existe ainda nos dias atuais, que cada sindicato tem a sua categoria. Por exemplo, os professores têm o sindicato dos professores, os médicos têm o sindicato dos médicos e assim por diante. Então, pessoal, na próxima aula, nós vamos falar aí sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Beijo para vocês.